Olá, que bom estar com vocês em 2021 e podermos pensar juntos sobre o nosso estudo do Vem Segue-me, sobre Doutrina e Convênios 1, que tem como título Escutai, ó povo. Eu tenho certeza que será muito significativo o nosso estudo desse ano. Até porque Doutrina e Convênios é um livro específico para a nossa época, para os nossos tempos. E para que o nosso estudo ele seja mais efetivo, inclusive o próprio manual recomenda, que nós possamos acompanhar com a leitura dos santos, porque traz todo um contexto histórico para que possamos compreender melhor como este livro, como essas revelações foram dadas. Então, para que a gente possa se situar um pouco, o que aconteceu quando foi decidido que esse livro ele deveria ser um livro impresso. Bom, algumas coisas antecederam. A princípio, o profeta recebia as revelações e escrevia de maneira aí manuscrita. E essas revelações, à medida que iam sendo dadas, elas eram escritas. E eles tinham algumas cópias dessas revelações. Inclusive, quando os missionários iam para o campo, eles levavam essas cópias manuscritas. Então, é muito interessante a gente ver como desenvolveu aí a história para que a gente pudesse ter a publicação deste livro. E tudo começou com um jovem professor chamado William. Ele não era membro da igreja e ele havia acabado de enterrar a sua esposa e o seu filho. E ele estava muito desconsolado. E um dia, depois de uma das suas aulas, ele viu uma pregação sobre o livro de Mórmon. E ele ficou muito impressionado. A partir dali ele quis conhecer mais sobre a igreja. Ele acabou se convertendo, acabou sendo batizado na igreja, mas aí ele decidiu ir a Kirtland, porque ele queria conversar pessoalmente com Joseph Smith. Ele queria saber o que o Senhor esperava dele. Ele tinha muitas perguntas, ele queria ouvir as respostas do Senhor, porque ele estava muito abalado com a morte aí da sua família. Mas ele guardava essas impressões no coração dele. Ele não queria dizer essas perguntas para Joseph, mas ele queria essas respostas. Então, quando ele encontrou Joseph, já sabendo que o Senhor havia dirigido a voz para algumas pessoas, ele pediu a Joseph que o Senhor falasse para ele o que esperava dele. E aí, nesse momento, Joseph fala exatamente todas as respostas que ele queria ouvir. Então, ele ficou muito agradecido. O seu testemunho do profeta se fortaleceu muito, porque não tinha como o profeta saber quais eram as perguntas, quais eram suas dúvidas, suas ansiedades, e aquela ansiedade que ele tinha, aquele temor que ele tinha, foi substituído por uma alegria imensa. Então, nesse mesmo período, aí, uns dias depois, Joseph convocou um conselho da igreja, porque nesse mesmo período haviam publicado uma carta no jornal, e nessa carta acusava Joseph de esconder as revelações que ele recebia. E nessa carta havia muito questionamento e desconfiança sobre os membros da igreja, sobre os santos. Então Joseph, mais ou menos uns 18 meses depois que a igreja tinha sido organizada, isso aconteceu, eu tenho a data certinha aqui, 1º de novembro de 1831, Joseph reuniu esse conselho de líderes da igreja e para discutir as coisas que estavam acontecendo. E aí, como eles estavam acusando de que essas revelações eram ocultas e não eram transmitidas ao mundo, Joseph levou a proposta de publicarem este livro. E o conselho discutiu e debateu. A princípio, muitos se opuseram, porque eles ficaram preocupados com a escrita de Joseph, a debilidade, a pouca instrução que ele tinha. Eles ficaram preocupados também
dessas revelações, inclusive sobre Sião, todos os planos do Senhor, uma vez revelados, isso não poderia aumentar uma perseguição aos santos. Então houve muita preocupação, mas depois de muito debate, de oração ao Senhor, eles chegaram à conclusão que era isso que deveria ser feito. E eles aprovaram aí 10.000 cópias desses livros que deveriam ser impressos, e de modo que mais pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo dessas revelações que Joseph já vinha recebendo. Então aí é muito interessante porque eles decidiram, né, fazer um prefácio. E o que é um prefácio, né? Um prefácio é aquela parte introdutória de um livro que vai anunciar, que vai preparar o leitor para o conteúdo que vai ser exposto, que vai ser trazido, né, pelo livro. Então esse prefácio, ele é sumamente importante, porque é através desse prefácio que se diz em linhas gerais o que o leitor vai encontrar, qual será o conteúdo aí exposto. Então o que aconteceu? Joseph, ele encarregou 3 homens para fazer esse prefácio, olha, Sidney, Oliver e William. Eles deveriam fazer um prefácio e deveria trazer algumas horas depois para que o conselho pudesse aprovar esse prefácio. E aí foi muito interessante porque esses homens se reuniram. Olha que nós tínhamos aí Oliver, William, nós tínhamos professores, né, homens muito mais instruídos do que o Joseph, que tinha muito menos instrução, ou quase nenhuma instrução, e esses homens se reuniram para fazer esse prefácio. Quando eles trouxeram um prefácio e apresentaram para esse grupo, para esse conselho, eles não ficaram satisfeitos. E esse prefácio, eles não sentiram que deveria ser o prefácio, e eles não aprovaram. Então eles disseram a Joseph, né, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor o que o Senhor deseja. E aí nesse momento, o Senhor, através de Joseph, ele mesmo dita o prefácio. Ele mesmo escreve o prefácio do livro Doutrina e Convênios. Então, a seção 1 de Doutrina e Convênios é, na verdade, o prefácio do Senhor. É escrito pelo próprio Senhor. E é interessante porque, quando eles decidiram publicar o livro, ele tinha outro nome. Era Livro de Mandamentos. E somente depois, através de revelação, o nome foi trocado e se tornou o livro que nós conhecemos como Livro de Doutrina e Convênios. Então esse Doutrina e Convênios 1, o livro também tem uma estrutura diferente, porque ele não a leitura dele não é através de capítulos, mas é através de sessões. A gente sempre tem uma introdução nas sessões como um resumo, um contexto histórico dessas sessões. E quem quiser se aprofundar, nós temos o livro Santos, aí, volume 1 e volume 2. Nós temos também um livro chamado Contexto, que é muito interessante, porque é a oportunidade de conhecer mais sobre a história da igreja, de conhecer mais os desafios, como foi esse crescimento, as perseguições, e entender, né, como nesse contexto o Senhor escreveu esse prefácio, e esse prefácio foi escrito a todos os povos, aos confins da terra. O presidente Joseph Young Smith, ele disse que esse prefácio, ele não deve ser um privilégio somente dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas esse prefácio ele foi escrito para católicos, para metodistas, para batistas, para crentes, descrentes, ateus, quem quer que seja, aqueles que lerem e acreditarem. E se trata de uma voz de advertência. Aqueles que não estiverem dispostos a ouvir essa voz de advertência receberão as suas consequências e suas penalidades, mas aqueles que estiverem dispostos encontrarão paz e se sentirão protegidos. Então, nessa voz de advertência que o Senhor fala a todos os homens, até os confins da terra, né, é uma voz de advertência para nós e para o mundo, e que fala dos nossos desafios atuais, né, o que vivemos hoje na nossa sociedade, né, dentro de um contexto que nós vamos estudar desde essa formação, né, da história da igreja,
como um contexto atual. E ele adverte sobre ter alguns cuidados, né? Eu relacionei aqui, né, alguns desses cuidados. Ele pede que nós examinemos estes mandamentos. A única maneira de examinar estes mandamentos, a única maneira de examinar o que está escrito em Doutrina e Convênios, o primeiro passo é ler. Né? A gente precisa ler, precisa meditar, precisa pesquisar. Então o Senhor está nos pedindo, com a sua própria voz, examinemos. Né? Tenhamos um cuidado. Né? Vamos observar com cuidado o que está sendo escrito, o que está sendo dito. Ele fala ainda que a obra dele, né, o meio dele se comunicar é através dos seus servos, os profetas. Então olha só como é interessante, porque nós temos a Bíblia, né, o Novo e o Velho Testamento, que é a voz dos profetas, e que foram compilados para que nós tivéssemos conhecimento, né, e conhecêssemos aí a história desse povo, né, que soubéssemos as consequências, as bênçãos que vieram de guardar os mandamentos ou não, as tantas lições que nós aprendemos através das Escrituras. E nós sabemos que houve uma grande apostasia, até a Igreja de Cristo ser restaurada. Então o Senhor novamente nos enviou aí registros que foram, né, que foram trazidos à luz através do profeta Joseph, o livro de Mórmon, e agora nós temos as revelações modernas, as revelações através de um profeta de Deus, que é o livro de Doutrina e Convênios. Então ele fala da necessidade de acreditar em profetas, né, que o Senhor continua se comunicando através de profetas. Aí ele fala ainda, né, se eu for humilde, a repreensão do Senhor pode me levar ao arrependimento. Então olha a importância da humildade que é tão relatada em todas as Escrituras. Porque o primeiro passo para reconhecer que eu pequei, que eu estou fazendo algo errado, é a humildade. Eu preciso ser humilde, né, para poder me olhar ali no espelho e dizer, poxa, isso não está certo. Ou foi feio isso que eu fiz, não foi correto. Né? E essa humildade, muitas vezes, é muito difícil. Porque esse reconhecimento, muitas vezes, inclui o que? O pedir perdão, a restituição, o querer ser melhor. Não existe arrependimento se eu não for humilde e se eu não demonstrar isso. Então o Senhor está exatamente dizendo que se você for humilde para você reconhecer, né, essa humildade vai te levar ao arrependimento. Mas se eu não consigo ser humilde, eu vou ser o que? Orgulhoso. Eu vou ser aquele que acha que eu sempre tenho razão, que eu sempre estou certo. E mesmo que eu faça algo errado, eu não reconheço. Então, muito cuidado, porque essa é a voz de advertência. Será que estamos sendo humildes? Será que estamos pedindo perdão? Será que estamos reconhecendo os nossos erros como deveríamos? E mudando o curso, mudando a vida? Aí ele fala ainda, né, sobre o cuidado que muitas pessoas atribuem aos seus ídolos. E o que seriam esses ídolos? Alguns têm como ídolos, alguns ídolos modernos, o futebol, a riqueza, o trabalho. Tem muita coisa, né, que eu coloco como o ídolo. Tudo aquilo que eu coloco na frente do Senhor, que eu coloco em primeiro plano. Então ele fala sobre esse cuidado, de ter o Senhor, né, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros ídolos. Então vamos examinar a nossa vida. Existe alguma coisa que eu coloco na frente do Senhor? E aí ele fala ainda, né, que as obras do Senhor são realizadas pelos fracos e pelos simples. Então olha que interessante, porque essa era uma das preocupações que eles sempre tiveram, né? Imagina Joseph com pouquíssima instrução, cometendo erros de gramática, né? E nós tínhamos aí uma sociedade crítica, uma perseguição muito grande, mas olha, esse é um profeta de Deus. Então sempre houve essa preocupação muito grande dos homens aí fora, né, de acusar, de apontar. Então o Senhor fala, né, que as coisas simples são realizadas pelos fracos e simples. Então a gente vê isso.
ao longo das escrituras, como a gente vê Enoque, que dizia assim: mas Senhor, eu sou apenas um rapaz. Ele tinha 14 anos quando ele foi chamado aí para guiar a Sião. A gente vê Moisés, imagina Moisés guiando o povo, os israelitas, ele dizia assim: mas eu que sou pesado de boca e de língua. Ou seja, quem sou eu, Senhor, para libertar esse povo, para estar à frente? Eu sou gago, eu nem consigo falar direito. A gente vê Joseph, 14 anos de idade, pouca instrução, nascido na parte rural, estudando até a 4ª série primária, com tantos homens eruditos, letrados, até no seu entorno aí, ele tinha homens que eram comerciantes bem-sucedidos, ele tinha professores, mas ele era o profeta de Deus. Nós vemos isso acontecer com os missionários hoje. Às vezes a gente vê aí pelo mundo missionários tão jovens, tão inexperientes, mas são experientes do Espírito, são experientes da Palavra de Deus, e eles se tornam fortes. E não há maior testemunho do que esse, quando a gente vê esse Evangelho sendo pregado no mundo inteiro, a proporção que a igreja tomou, não há como negar. Essa é a obra do Senhor, e nenhum homem vai detê-la. E aí ele fala ainda que o Senhor restaurou o seu Evangelho para nos ajudar a enfrentar os desafios que enfrentaríamos nos últimos dias. Então nós temos o Evangelho hoje para nos ajudar a vencer as adversidades, a nos proteger e a saber exatamente como agir em tempos tão difíceis que assolariam a terra. Então, o livro de Doutrina e Convênios nos fala sobre a doutrina de Cristo, aquilo que precisamos aprender para a nossa vida, sobre os convênios que precisamos fazer e manter, se quisermos um dia voltarmos a viver com o nosso Pai Celestial. Eu sou imensamente grata por este livro, por saber que o Senhor escreveu o prefácio desse livro, e Ele escreveu para mim, Ele escreveu para vocês, Ele escreveu para aqueles que acreditarem. Então vamos começar examinando esse prefácio e aprendendo a vontade do Senhor, o que Ele deseja para a nossa vida. Um feliz 2021 para todos nós, um ótimo estudo do Vem Segue-me. Até a próxima!